Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos debates mais importantes da nossa história econômica. A industrialização brasileira, aquela que mudou a cara do país, foi um projeto pensado, deliberado, nascido da crise de 1930, ou foi, na verdade, um grande acidente de percurso? Entender essa questão é fundamental para a gente decifrar o Brasil que veio depois. Bom, para começar, vamos entender o tamanho do problema. A história toda começa com um choque brutal na economia. Uma queda de quase 40% nos termos de troca. O que isso quer dizer na prática? Simples. O valor do nosso café lá fora despencou. De repente, a gente precisava exportar muito mais café para comprar a mesma quantidade de máquinas de produtos importados. Esse colapso no poder de compra simplesmente estrangulou a economia e abriu uma crise cambial gigantesca. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai sentir a escala do terremoto que foi a crise de 29 aqui no Brasil. Depois, vamos ver como o governo tentou, desesperadamente, achar uma saída. Aí a gente entra no grande debate, a visão clássica de Celso Furtado e a resposta dos revisionistas. E por fim, a gente tenta montar esse quebra-cabeça, separando o que foi intenção do que foi pura consequência. Pois é, qual foi o tamanho do estrago da Grande Depressão numa economia que era, assim, extremamente dependente de um único produto? Mais de 70% de tudo que o Brasil vendia para o mundo era café. Era uma aposta muito arriscada. E os números não mentem, são realmente assustadores. Olha só. De 1928 a 1932, o volume de exportação caiu 60%. Como se não bastasse, o preço em dólar caiu 40%. O resultado dessa combinação foi uma perda de quase metade da capacidade do país de importar. Isso significa menos máquinas, menos combustível, menos tudo. Foi um golpe direto e devastador no nosso balanço de pagamentos. No primeiro momento, a reação do governo foi seguir a cartilha liberal da época, muito influenciado pela missão Niemeyer. A ideia era restaurar a confiança, voltar ao padrão ouro, mas a realidade se impôs. Com uma fuga massiva de capitais, essas medidas ortodoxas não só não funcionaram, como falharam de forma espetacular. O governo teve que mudar de rota, e ir rápido. Bom, com o plano A no chão e a economia em colapso, não teve jeito. O governo teve que abandonar os princípios liberais e partir para a intervenção pesada. A partir de 1931, começam a série de medidas drásticas para tentar estancar a sangria de divisas e colocar a casa em ordem. Vamos ver o que eles fizeram. O que essa linha do tempo mostra é uma escalada. Primeiro, em 30, o governo centraliza o câmbio no Banco do Brasil para racionar os poucos dólares que entravam. Depois, em 31, uma medida radical, suspende o pagamento da dívida externa para parar a saída de ouro. Em 32, cria a Camob para salvar os bancos de uma quebra em cadeia. O governo estava apagando incêndios por todos os lados, reagindo a uma crise que parecia não ter fim. E uma das ferramentas mais importantes para ganhar fôlego foi o tal do funding loan. O que era isso? Basicamente uma moratória disfarçada, negociada com os credores. Em vez de pagar os juros da dívida com dinheiro, o Brasil emitia novos títulos prometendo pagar lá na frente. Era, na prática, rolar a dívida para aliviar a pressão imediata sobre o balanço de pagamentos. Uma jogada de mestre naquelas circunstâncias. E aqui a gente chega num ponto central. Todas essas medidas de controle pensadas para resolver a crise cambial acabaram tendo um efeito colateral gigantesco e não intencional. Ao controlar e racionar as moedas estrangeiras, o governo tornou a importação caríssima e muito difícil. E o que aconteceu? Uma barreira de proteção se ergueu, quase que por acidente, em volta da indústria nacional. Uma proteção que era muito mais forte do que qualquer tarifa. E essa consequência, não intencional, é a chave para a gente entender a interpretação mais famosa desse período, a tese do grande economista Celso Furtado. A análise dele, principalmente no livro Formação Econômica do Brasil, virou a visão clássica, a que todo mundo aprendeu por décadas. O que o Furtado dizia era o seguinte: a política de comprar e queimar o estoque de café, que foi criada para salvar os cafeicultores da falência, acabou funcionando como uma política keynesiana antes mesmo de Keynes se tornar famoso. Ao emitir dinheiro para comprar esse café, o governo injetou recursos na economia, manteve a renda de um setor importante e evitou que a demanda agregada despencasse. Então, nessa visão, a crise foi o empurrão que faltava. Ela forçou o Brasil a tomar medidas que, sem querer, quebraram a lógica antiga de só exportar produtos agrícolas. Com a demanda interna aquecida e a barreira contra importados, criou-se o cenário perfeito para nossa indústria finalmente decolar. Era a tal da industrialização por substituição de importações, nascendo por acidente. Só que essa história não ficou sem contestação.
A partir dos anos 70, uma nova geração de pesquisadores, como Carlos Manuel Pelais e Albert Fischlow, resolveu olhar os números de novo, com uma lupa, e eles começaram a questionar seriamente a interpretação do furtado. A pergunta que os revisionistas fizeram foi bem direta. Será mesmo? Se a gente analisar o orçamento do governo, as políticas monetárias, os discursos da época, essa história de um estímulo keynesiano acidental se sustenta de pé? Ou será que a realidade foi outra? E aqui está o pulo do gato do debate. Os revisionistas foram olhar as contas e viram que a compra de café não foi financiada principalmente com emissão de dinheiro novo. Na verdade, ela foi paga com novos impostos cobrados dos próprios exportadores. Ou seja, não foi um estímulo, foi uma transferência de renda dentro do mesmo setor. O objetivo, segundo eles, não era aquecer a economia, mas sim equilibrar as contas do governo. Uma meta bem ortodoxa, por sinal. E tem mais. Eles foram ler os documentos, os discursos do Getúlio Vargas e dos ministros da época. E o que eles encontraram? Praticamente nenhuma evidência de um plano consciente para industrializar o país. As ações do governo eram defensivas, de apagar incêndio, focadas em sobreviver à crise fiscal e cambial. Não parecia ter ali um grande projeto de nação industrial. E agora? A gente fica com o furtado ou com os revisionistas? Bom, como quase sempre acontece em debates complexos assim, a resposta mais interessante talvez esteja no meio do caminho, em uma síntese que consegue separar muito bem o que era a intenção da política e qual foi a sua consequência real. A gente pode dizer, dando razão aos revisionistas, que a intenção do governo Vargas não era revolucionar a economia. Os objetivos eram conservadores: arrumar as contas públicas, proteger o setor do café, que era a base de tudo, e principalmente sobreviver à crise. A mentalidade era de gestão de crise e não de um projeto de desenvolvimento. No entanto, e aqui Furtado tinha um ponto fundamental, as consequências dessas ações foram, sim, revolucionárias. Mesmo com intenções ortodoxas, o resultado foi espetacular. O setor industrial brasileiro, de repente protegido da competição externa e com o mercado interno só para ele, cresceu a uma taxa incrível de quase 10% ao ano naquela década. Então, o ponto que amarra tudo é esta distinção entre intenção e resultado. A Grande Depressão basicamente forçou o Brasil a agir. As medidas que o governo tomou foram defensivas, ortodoxas até. Mas, por um desvio da história, por um resultado que ninguém planejou, elas acabaram se tornando o catalisador mais poderoso para a industrialização moderna do nosso país. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Será que o nascimento do Brasil industrial foi só um grande acidente histórico, um efeito colateral de uma crise mundial? Ou será que aquela crise, ao escancarar a fragilidade do nosso velho modelo, acabou plantando a semente de uma nova consciência, de um projeto de nação que iria, aí sim, florescer de propósito nas décadas seguintes? A discussão continua aberta.